Olá, meus queridos e queridas, tudo bem? Espero que tudo esteja bem com vocês aí, tá? Espero que estejam se cuidando dos seus familiares, tá bom? A gente está atravessando um momento difícil, um período difícil, mas com certeza vamos atravessar isso o mais rápido possível, beleza? Enquanto isso, para não deixar um pouco a peteca cair, estamos fazendo a nossa parte aqui, tá? Com as aulas EAD, ok? Gravando vídeos, tentando desenvolver um trabalho que eu acredito que vai ser excelente no final das contas, tá? Vamos lá, gente. Primeiro sobre a dinâmica. Hoje, nessa aula, nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer uma revisão, tá? Uma revisão do nosso último módulo, ok? Revisão do nosso último módulo. Módulo 5, que fala sobre o conjunto dos números racionais, tá? Mas antes de entrar no conteúdo especificamente, sobre atividades, sobre questões, sobre o meio sobre a nossa metodologia. Teremos aulas, teremos videoaulas que vocês vão ser informados através da Agenda Edu. A Agenda Edu vai ser o nosso portal de comunicação, ok? A gente vai estar postando atividades, tudo vai ser feito por lá. Algum vídeo que a gente ache legal e interessante para compartilhar também a gente vai postar lá, ok? Sempre estejam bem atentos na Agenda Edu, ok, pessoal? Vamos lá. Aula 1, nossa aula de hoje, como eu já falei, é uma revisão do nosso módulo 5, ok? Conjunto dos números racionais, tá? Vocês já estudaram, vocês já ouviram falar em anos anteriores, lá no quinto aninho de vocês já viram alguma coisa mais superficial, a gente vai aprofundar o conhecimento, tá? Não só agora, mas no decorrer dos anos, ok? Conjunto dos números racionais. Quem são esses números? Quem podem vir a ser esses números? Podem ser escritos, são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Então, lembra fração? Aqui eu tenho um exemplo de fração. Vou escrever mais aqui acima. Tenho aí 2/5, não é isso? Lembram da leitura? 2/5. O número de cima, o camarada de cima, ele é chamado de numerador. E o nosso camarada de baixo, ele é chamado de denominador. Numerador, denominador. Lembra que isso tem uma forma de se ler, tá? Todos os números ele tem uma forma correta de leitura. 2/5. A gente está habituado a falar 2/5, mas não é o meio correto. 2/5. Se o meu denominador for 3, por exemplo, se fosse 2/3, né? O meio correto de se ler, 2/3. Se fosse um 2 aqui embaixo, 2/2, não é isso? Se fosse um 4, 2/4 e por aí sucessivamente. Lembra que do 10 para frente, do 10 adiante, a gente lê, supondo que nós tenhamos um 11 aqui embaixo. 2/11 seria o 2/11avos. Lembra disso? Só um breve lembrete. Vamos ao que interessa, ao que importa de fato. Então, são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, beleza? Representação. Toda fração eu posso escrever em forma de um número decimal. Número decimal, para quem está esquecendo, é o famoso número com vírgula, tá? Todo número decimal, número com vírgula, eu posso transformar ele em fração, beleza? Como que eu vou fazer isso, professor? Pelo amor de Deus. Olha só, gente. Eu tenho um bom exemplo aqui. Deixa eu vir para cá. 3/4 em forma de número decimal. Como que eu vou transformar essa fração em um número decimal, em um número com vírgula? Como? Muito simples, gente. Divisão.
Divisão. Lembrando que toda fração, ela é também uma divisão. Toda fração, ela representa uma divisão. Beleza? Como que eu vou dividir? Existe a ordem. O numerador vai ser o meu dividendo. O meu denominador vai ser o meu divisor. Ok? Então, muito simples. 3 dividido por 4. Mas como é que eu vou fazer essa divisão se eu tenho um número menor dividindo um número maior? Também é muito simples. Vocês já estudaram isso, vocês já aprenderam isso. Se esse número é menor do que o divisor, basta eu acrescentar um zero aqui e um 0, aqui. Olha a vírgula aparecendo aí. 30 dividido por 4. Muito simples agora. Lembra da tabuada do 4, a tabuada de multiplicação do 4. 4 vezes quanto, que é igual a 30 ou mais próximo de 30. Lembra que tem que se aproximar o máximo possível ou igualar. Nunca pode ser maior. 30 dividido por 4. Eu lembro que é o 7. 7 vezes 4 é quanto? 28. 30 menos 28 me sobram 2. Certo? Vou ficar com o resto? Não. Vou continuar a divisão até encerrar, até que não me sobre nada, tá? Então, 2 dividido por 4. Como fazer? Mesmo modo. Acrescenta o 0. Não precisa colocar mais nada aqui, tá? Porque nós já acrescentamos a vírgula. 20 dividido por 4, eu sei que é 5, pois 5 vezes 4 é igual a 20. Olha aí, 0,75. Mas como é que eu vou ler isso? A gente vai já chegar na parte da leitura, do meio correto, do método correto de leitura desses números decimais, ok? Eu só estou mostrando primeiramente a representação, tá? Representação, fração em número decimal. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente transforma um número decimal em fração. Muito simples também. Olha aqui, coloquei um exemplo aqui. 0,3 eu quero transformar isso em uma fração. Como que eu vou fazer? Muito simples, gente. Observa a quantidade de casas na frente da vírgula, após a vírgula. Eu só tenho uma casa, não é isso? Eu só tenho um número, que é o 3. Então, toda vez que eu tiver só um número na frente da vírgula, o meu denominador ele vai ser 10. Tá? Quantidade de casas igual a quantidade de zeros. Toda vez que eu tiver 2 números após a casa decimal, o meu denominador vai ser 100. 3 casas, 1000 e por aí sucessivamente. Observa. 0,3 em fração. 3 sobre 10. Lendo corretamente, 3 décimos. Tá? Lembra que essa fração a gente pode simplificar. Nesse caso eu não tenho como, porque ela já está irredutível. Ok? Mas se puder simplificar, ótimo. Se não, pode deixar como está. Então, 3 décimos. Ok. Continuando. Sistema de numeração decimal. Aqui a gente vai ver o meio correto de se ler os números decimais. Os números com vírgula. A gente vai já nomear esse cara aqui também. Sistema de numeração decimal. 0,5, 2,35. Não é o meio correto de se falar. Tem o meio mais correto de se ler, tá? 0,5 é 5 décimos. Por que 5 décimos? Uma casa após a vírgula. Lembra aqui do nosso exemplo aqui? Como transformar o número decimal em fração? Meio semelhante de se raciocinar. 0,5 é 5 décimos. Por quê? Eu só tenho esse número depois da vírgula. Então, se eu tenho esse número depois da vírgula, eu vou ler ele como décimo, ok? 5 décimos. Se fosse um 3 aqui, 3 décimos, que é o nosso caso aqui no exemplo anterior, tá? 5 décimos. Olha aqui esse exemplo aqui.
eu tenho um número antes da vírgula e tenho 2 depois da vírgula. Os números antes da vírgula, tá? Todo número que vem antes da vírgula, eles são chamados de inteiros. Por isso eu escrevi aqui, ó, 2 inteiros, tá? E 35 centésimos. Por que centésimos? Lembra que o 100 ele tem 2 zeros. Se tem 2 zeros, 2 casas decimais, centésimos, ok? 2 inteiros e 35 centésimos. Vamos colocar mais um exemplo aqui embaixo. Por exemplo, olha aqui. Como que eu leria, como que eu escreveria esse numeral aí, esse número decimal? 0,003. Observe, eu não tenho inteiro, logo essa parte aqui eu já não terei, né? Da parte inteira eu já não tenho. Então, 0,003. Depois da vírgula eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula. 3 casas depois da vírgula. Então, se são 3 casas depois da vírgula, esse cara aqui eu vou escrever ele dessa forma. 3 milésimos. Deu para captar aí, pessoal, a mensagem? Quando eu tenho uma casa depois da vírgula, é décimo. Só lembrar do número decimal, só lembrar dos números decimais, tá? 10, 100, 1000, 1 zero, uma casa depois da vírgula, então vai ser décimo. 2 casas após a vírgula, centésimos. 3 casas após a vírgula, milésimos. Ok? No material de vocês também tem mais coisas, tá bom? No plural tem bastante aula também, vocês podem dar uma olhada, vão fazendo o exercício. A gente vai ter as lives também, que a gente vai conversar bastante sobre isso, a gente vai tirar muitas dúvidas em relação a isso, não vai ficar ninguém com dúvida, ok? Continuando, nossa última parte da revisão. Porcentagem, tá? O que é uma porcentagem? No dia a dia de vocês, bem casual vocês ouvirem na TV ou até os pais de vocês falarem em casa 30%, 40%, uma porcentagem de alguma coisa, não é isso? Por exemplo, previsão de chuva, os jornais, os apresentadores, eles utilizam muito, né, a questão do percentual. Hoje a possibilidade de chuva é de até 80%, não é isso? Porcentagem ela é uma razão cujo denominador é 100. A porcentagem está presente em muitos campos do nosso dia a dia. Então é bem fácil de verificar a existência dele. Porcentagem é uma razão cujo denominador é 100. Tá? Escrita. Ela é representada por esse símbolozinho aqui. Uma barra e 2 bolinhas. Tá? Lê-se 45%. A gente tem também 2 outros meios de representar a porcentagem. Lembra que eu falei que é uma razão. Uma razão nada mais é do que uma fração, tá? Uma razão também é uma fração. Só para deixar claro aqui. Razão também é uma fração, onde o denominador é igual a 100. Tá? Então, 45%... Se o meu denominador é 100 e o 100 é o número que fica embaixo e o denominador é o número que fica embaixo, então eu vou ter 45 sobre 100, tá? Igual a 0,45 ou 45, como nós aprendemos a ler, 45 centésimos, tá? Então, a porcentagem eu posso representá-lo dessa forma, ok? Com esse símbolozinho. Posso representá-lo em forma de fração. E posso representar ele em forma de número com vírgula, número decimal. Ok, gente? Espero que tenha ficado bem claro. Só para refrescar um pouco a memória de vocês, façam os exercícios da apostila, do plural, tá? Revisem, estudem. Lembrem-se que aula dada é aula estudada, ok? Fiquem em casa, cuidem-se. Sou o professor Richardson e vou estar acompanhando vocês, junto com o professor Janifran também, até tudo isso passar. Ok, gente? Forte abraço.